Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar aqui, tá, na parte de índice de capacidade, uma segunda parte que eu quero trazer alguns aspectos práticos, tá, e da minha experiência também, tá. Então assim, ó, CP e CPK, tá. Então CP, se o processo, eu vou ver a capacidade dele se ele estiver centrado, ou seja, se o processo está centrado na média, então aqui nos nossos gráficos aqui essa linha branca, tá. E o CPK eu vou ver o quanto que ele é capaz, mas caso ele esteja descentralizado, ou seja, se essa linha média aqui está ou um pouco para cá ou um pouco para lá, tá? Então, a fórmula básica é os limites superiores menos o limite superior menos o limite inferior da especificação, dividido por 6 vezes o desvio padrão, ou seja, quanto que foi o desvio padrão desta distribuição aqui, tá? E o CPK, tá? Vou partir então, como eu não sei quanto é que deu ainda, então eu já tenho a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação que a gente calcula sempre. Então, eu vou ver se, caso ele esteja descentralizado, quanto que vai dar. Então, eu vou usar o menor deles. Então, eu vou fazer o limite superior menos a média, vezes 3, dividido por 3 vezes o desvio padrão. Ou seja, eu vou pegar os 3 desvios padrão daqui, e na outra fórmula, essa aqui, eu vou pegar os 3 desvios padrão daqui, da direita, os positivos. Então, eu vou fazer a média menos, então a média menos o limite superior, dividido por 3, porque aqui só tem os outros 3, vezes o desvio padrão, tá? O menor deles é o que eu vou utilizar, certo? Então está aqui a distribuição, uma distribuição normal com, vamos dizer assim, um desvio padrão grande. Então existe probabilidade, como a gente viu no vídeo anterior, de ter produtos fora da especificação. E aqui um gráfico, né, centrado na média, com seu desvio padrão bem pequeno e longe dos limites de especificação, ou seja, probabilidade muito baixa de haver problemas, tá? Então, CP, capacidade, como a gente já tinha visto, né? Capacidade se o processo estiver centrado, tá? A gente viu a fórmula. E o CPK se o processo não estiver centrado, tá? Então aqui eu tenho o superior e o inferior da fórmula que a gente viu. Então eu trouxe o quadrinho aqui só para a gente ter o resumo, tá? Então, o que é que se espera, tá? Então assim, CPK de 0,6, tá? Então, provavelmente eu esteja trabalhando dentro de 2 desvios padrão. Então, o processo não é capaz, tá? Certo? Se eu tiver um CPK de 1, eu já estou trabalhando em 3 desvios padrão. Então, teoricamente, o processo é capaz. O ideal é que seja maior que 1. Então, os românticos 1,33, eu estou trabalhando com 4 desvios padrão, ou seja, seria esse gráfico aqui da direita, ó, tá? Então daqui da média até eu chegar ao limite superior, tem 4 desvios padrão, tá? Então quer dizer, pô, eu estou muito longe dos limites, tudo bem? Tá? Então aqui 1,33 eu estaria trabalhando com 4 desvios padrão, tá? Então, aqui está o resuminho, tá? Então, CP e CPK menor que 1, o processo não é capaz, tá? CP maior que 1, mas CPK menor que 1, o processo tem potencial, mas está o quê? Descentralizado, tá? Veja, por quê? Porque o CPK deu menor que 1, tá? Então, teremos que trabalhar para fazer o quê? Que esta linha média que está ou para a direita ou para a esquerda, ela realmente venha para o centro, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. E se o CP for maior que 1 e o CPK igual ao CP, o processo está centralizado. Ou seja, é um bom, maior que 1, ó, é um bom processo. E se os dois derem resultados iguais ou muito parecidos, a chance de o processo ser capaz e estar centralizado, tá? Então, essa é a ideia geral. Então, agora eu vou trazer os meus exemplos da minha vida prática. Então, em hematologia, a laboratório de hematologia se utiliza controles que o fabricante manda. Então, isso aqui são especificações. Isso aqui não é controle de qualidade interna. Por quê? Porque esses valores aqui foi o fabricante que deu, não foi o meu processo que gerou,
tá? Então, isso aqui é exatamente os limites. Então, por exemplo, aqui, a hemácia, a média é 2,29. O limite inferior é 2,20 e o limite superior é 2,38. Quem disse isso foi o fabricante no processo dele. Então, eu vou ver se eu consigo replicar com o meu processo. Então, isso não é controle de qualidade. Tá? Então, eu não vou usar regramento de controle de qualidade. Por quê? Porque esses dados não foram gerados pelo meu processo. Então, o que eu vou ver com esse tipo de dado aqui de bula de controle? Eu vou ver se o meu processo é capaz. Tá? Então, eu posso trabalhar no sistema aberto, ou seja, eu vou tirar a rolha do tubinho e vou fazer eu vou colocar a amostra para aspirar. Ou o equipamento vai furar a rolha e o equipamento vai aspirar. Então, nós temos aqui estes limites, tá? Então, eu trouxe um exemplo na hematologia, tá? Para aplicar CP e CPK, porque o que o fabricante manda é uma especificação. Limites de controle são se quando eu começar a trabalhar, se eu vou trabalhar perto disso aqui ou melhor, tá? E aqui, dentro também da minha experiência, dentro da hemoterapia, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de dados de um mês, tá? Um mês passado aí, sobre concentrado de plaqueta randômica, tá? E existe uma especificação por legislação que o volume tem que estar entre 40 e 70 ml, tá? Eu peguei, certo? O N do meu mês de 15, tá? Então, esses dados aqui geraram uma média de 66,8, um desvio padrão de 1,76, tá? E aí eu fiz os cálculos, tá? Deu um CP de 2,8, imagina, muito melhor que 1,33, mas em compensação, eu tive um CPK superior de 0,6 e um inferior de 5,7. Tá? Então o inferior está melhor ainda. Por quê? Porque o meu processo está descentralizado. Por quê? Lembra da fórmula? No CPK eu vou pegar o que der menor. Então o que deu menor foi o superior, certo? Então para análise referir ao 0,6. Tá? Então é só nós olharmos aqui, ó. O limite de especificação superior é 70. Se nós olharmos aqui, ó, nós tivemos aqui, ó, 70, tá? No limite, mas tudo aqui, ó, 68, 69, tanto é que a média deu 66. Ou seja, o meu processo está descentralizado, tá? Então aqui, ó, coloquei meus dados do ano. Foram analisados 132, 131 estavam dentro das especificações, ou seja, 99,2%. Qual é o critério de aceitação da legislação? Que eu tenho que ter conformidade superior a 75%, tá? Ou seja, a minha conformidade está de 99,2%. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que eu vou querer mexer nesse processo para centralizar ele? Porque se eu centralizar ele, eu vou gerar muito mais variação. Então, eu não vou querer que esse meu CPK aqui suba. O inferior está 5, eu não precisava de 5. Mas o inferior está 0,6, tu precisava chegar no mínimo a 1. Mas eu não quero, porque eu estou trabalhando com CP de 2,8 e eu estou tendo 99% de conformidade às especificações. Então, se eu começar a mexer nesse processo, centrifugação, tempo, prensa, né, eu vou gerar muito mais variação, eu vou ter um desvio muito maior. E aí, até o meu CP, que está maravilhoso, vai cair, certo? Então, eu estou dando um exemplo prático, tá, meu, e mostrando para vocês que decisão gerencial, jamais mexer nesse processo. Tá bom? Então, tá aqui, eu estou dando um exemplo prático, tá? Benefício, então, para a gente fechar. Oportunidade de melhoria. Isso aqui, para mim, seria uma oportunidade de melhoria? Não, porque se eu quiser melhorar isso aqui, eu vou piorar, né? Desculpando os trocadilhos aí. Por quê? Porque eu vou gerar mais variação. Monitorar o desempenho, tá? Ou seja, se eu vou continuar com isso aqui ao longo do tempo. Tá? Então, é como eu mostrei para vocês, ó, em um ano eu tive apenas 132 analisados, 131 dentro da especificação. Então, de 132 concentrados de plaqueta analisada, eu só tive um fora
de volume, que passou, no caso, foi ainda 71 ml, tá? Foi por 1 ml. Reduz variações, contribui para a melhoria contínua com foco em valores de CP e CPK cada vez maiores. Tudo bem, mas se eu já tenho um CP de 2,8, para que eu vou querer mexer? Tá? Ah, mas tu deveria melhorar o CPK. Não. Aí, aquilo que nós vimos no primeiro vídeo, a experiência. O processo está maravilhoso, eu estou com 99% de conformidade, então eu não vou mexer nele. Então eu não quero ter um CPK, um CPK, que no meu caso, maior. 0,6 para mim tá bom. Apoia decisões, que é o meu caso aqui, ó. Processos que precisam intervenção ou ajuste. O meu processo não precisa ajuste. Eu não quero ajustar, porque ele está muito bem aqui. Tá certo? Então, estou dando um exemplo prático de utilizar CP e CPK, tá? Que é super importante para tu tomar decisão. Como no meu exemplo aqui, não mexe, continua produzindo assim, que os concentrados de plaquetas estão muito bons e os pacientes, graças a Deus, estão recebendo bastante plaqueta e a coisa está melhorando bastante. Tá bom? Obrigado então e até a próxima.